capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Vamos esperar todos encontrar a passagem para fazermos juntos a leitura. Mateus 8, do versículo 1 ao 4, que fala sobre o leproso purificado. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Glória a Deus. Uma passagem bíblica bem conhecida, que fala sobre a experiência de um leproso que foi purificado. E nesta noite, o tema da mensagem é reintegração e restauração pela cura. Pela cura. E nós vamos ver aqui que é o que aconteceu, foi o que aconteceu na vida deste leproso. Aqui não fala muito a respeito, não fala sobre o nome dele, de onde ele era, mas aqui o versículo 2 traz algumas informações muito interessantes que eu gostaria de trazer aqui. 3 informações somente neste versículo 2, que diz aqui: Eis que veio um leproso. Então, aquele homem, a sua condição era uma condição de excluído, de isolado, e necessitava de uma restauração e reintegração à sociedade, à família, à vida espiritual, pela purificação. Por quê? Uma pessoa, naquela época, debaixo da lei de Moisés, que tivesse uma lepra, é uma pessoa que ficava isolada da sociedade, isolada do trabalho, isolada da família, isolada das atividades religiosas, espirituais. Ele tinha que se isolar por um tempo, para que então aquela lepra fosse restaurada. E havia ali toda uma prescrição da lei de Moisés para um leproso. Então era uma pessoa que não podia ter contato, porque imagine, naquela época não existiam o avanço da ciência, da medicina, não haviam antibióticos como tem hoje. Hoje esta doença, a lepra, hoje ela tem um outro nome, ela se chama hanseníase. Hanseníase. Você já deve ter ouvido falar desta doença, hanseníase. E hoje já não é tão contagiosa, porque hoje já tem tratamentos, já tem recursos, antibióticos, a medicina avançou, mas naquela época não era assim. Então a pessoa tinha que ficar isolada por algum tempo. Vocês se lembram de Miriam, irmã de Moisés e Arão? Ela ficou leprosa e ela teve que ficar por algum tempo isolada, e houve até atraso na caminhada do povo de Israel. Então, era a condição do leproso naquela época. Ele ficava totalmente isolado. Ele precisava de uma purificação. Ele precisava ser restaurado daquela condição. Então, a hanseníase, ela é uma doença. Hoje, nós conhecemos como hanseníase. Ela é uma doença que se manifesta da seguinte forma. A pessoa, ela perde a sensibilidade ao calor, ao frio, sente formigamento, fisgada nas mãos, nos pés, sente dormência, caroços pelo corpo. Então o corpo, a pele de uma pessoa com hanseníase fica totalmente transformada, desfigurada. Mas graças a Deus hoje já existem recursos, e essa doença ela já não é uma doença tão infecciosa como naquela época. Então este homem ele precisava
de uma purificação, de uma restauração, de uma cura. E ainda, neste versículo 2, nós vamos ver também que, apesar daquele homem ser um leproso, olha só, este leproso, ele era um autêntico adorador. Agora imagine uma pessoa que não tinha sequer acesso aos lugares do templo, às atividades religiosas da época, ficava isolado, discriminado, mas era um autêntico adorador. Como pode isso? Nós vamos ver aqui, ele era um adorador, e aqui em Mateus vai dizer que ele adora. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 40 a 45, vai dizer que ele se põe de joelhos. E lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 12 ao 14, vai dizer que este leproso se prostra sobre o seu rosto. Então aqui cada escritor, cada evangelista vendo a experiência deste leproso por um foco. Mas todos eles querendo expressar e dizer o seguinte: ele era um adorador. Ele se chegou diante de Jesus deste jeito, todo leproso. Imagina a dificuldade de locomoção, de expressão, a pele enrugada, as dores. Mas aquele homem, daquele jeito, leproso, se prostrando, se curvando diante de Jesus, adorando. E também neste versículo ainda, vai dizer que ele era um homem de profunda fé. Olha a expressão que ele usa: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, só neste versículo 2 nós vamos ter essa informação: que ele era um leproso, que ele era um adorador e que ele era um homem de profunda fé, independente da situação dele como um leproso naquele momento. Mas ele creu. Ele creu que Jesus poderia curá-lo. Ele teve uma fé fundamentada, uma fé profunda. Ele falou: se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele sabia que Jesus, na sua soberania, poderia curá-lo. E Jesus, então, curou. Versículo 3, Jesus cura o leproso, porque Jesus, ele deseja curar. O propósito de Jesus é curar. O desejo do Senhor é curar. Jesus, ele andou aqui quando ele se manifestou em carne. Ele andava, ele curava, ele libertava. Ele tirava pessoas da margem da sociedade, do isolamento, da exclusão, e trazia o convívio, restaurava aquela pessoa, restaurava a dignidade. Era o que Jesus fazia. Então há um propósito, um desejo no coração de Jesus em curar, e ele ainda o faz nos dias de hoje. Glórias a Deus, que coisa tremenda esta passagem, que experiência maravilhosa deste leproso. E ele foi curado, porque Jesus deseja curar. Não é o que está aqui? Versículo 3, Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, seguinte, logo ficou purificado da lepra. Irmãos, naquela época, na lei de Moisés, qualquer pessoa impura era proibida de ter contato com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tivesse contato, que tocasse naquela pessoa imunda, leprosa, também contrairia aquela lepra. Mas Jesus aqui, como Jeová Rafá, o Deus que cura, ele toca no leproso. E ao invés de Jesus se contaminar e ficar leproso, Jesus liberta aquele leproso e traz cura e restauração. Que coisa maravilhosa! Jesus, ele quebra protocolos. Jesus faz coisas diferentes, coisas novas na vida daquele que crê. É o que está aqui neste texto. E aí nós vamos caminhando aqui para o versículo 4. Depois que Jesus então cura o leproso, Jesus faz uma recomendação. Jesus fala assim: olha, não diga isso para ninguém. Não diga que você foi curado. Não diga que você foi purificado da tua lepra. Aí alguém vai dizer e perguntar: mas por que Jesus proibiu ele de falar uma coisa tão maravilhosa como essa, uma cura, um milagre? É porque Jesus, naquele momento, Jesus queria evitar aglomerações. Jesus, naquele momento, queria evitar tumultos.
Então Jesus falou para ele, porque Jesus sabia que testificando, aquele leproso testificando aquele milagre, as multidões viriam e seria um grande tumulto, uma grande aglomeração. Aí Jesus falou assim: olha, eu te curei, você recebeu um milagre, mas ó, fica quietinho, você já recebeu a bênção. Olha só, e Jesus aí faz uma segunda recomendação. Ele diz assim: olha, vai e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Havia uma prescrição na lei. No livro de Levítico, capítulo 14, lá diz todos os detalhes de como se procedia, como uma pessoa leprosa tinha que fazer. Aquela pessoa, ela tinha que passar por uma avaliação do sacerdote, ela se apresentava, ela a princípio ficava isolada, porque era um leproso. Ela não podia ter contato com outras pessoas, porque aquilo poderia contaminar. Então ela ficava isolada, mas à medida que ela ia se recuperando, o sacerdote então, de uma forma cuidadosa, ele ia examinando, para ter a certeza da cura total e completa daquela lepra. E havia então ali, depois da cura, era oferecido pelo ex-leproso uma oferta a Deus. E aí então era testificado a cura daquele leproso, e ele poderia então ser reintegrado à sociedade, ser reintegrado à sua família, ser reintegrado ao seu trabalho, ser reintegrado às atividades religiosas e espirituais. Então imaginemos que coisa triste, que coisa terrível, uma pessoa ficar isolada por um determinado tempo, debaixo de uma condição tão dolorosa, tão humilhante, que era uma lepra. E aí então, esse leproso recebeu essa ordem de Jesus, porque Jesus naquela época, Jesus ainda estava debaixo da vigência do Antigo Testamento, da lei. Sim, Jesus, ele todos os anos ele ia a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Jesus ele pagava impostos. Jesus ele fazia algumas observações da lei. Sim, Jesus ele ia aos templos, às sinagogas. Então Jesus ele também observava alguns aspectos da lei. Então Jesus ele dá esta ordem para o leproso para que houvesse uma testificação. E Jesus, quando faz a cura completa. E eu creio que aquele ex-leproso, quando ele foi se apresentar ao sacerdote, ele foi igual a Amã. Diz que a pele de Amã, daquele capitão da Síria, que era um leproso, quando ele foi curado, a pele dele ficou restaurada como a pele de uma criança. Porque é assim que Deus faz. Então eu creio que este ex-leproso, ele ficou totalmente restaurado, ele estava com um exame, com a prova na mão, não é assim? Quando uma pessoa recebe uma cura da parte de Deus, nós temos a responsabilidade e o compromisso de dizer: olha, faz o exame, para você ter a certeza, não duvidando do que Deus fez, mas para que você tenha a prova cabal nas mãos do que Deus fez, mostrar para os homens, testificar: olha o que Deus fez. Esta mancha, este câncer que estava aqui neste exame, agora neste outro aqui não está mais. É uma testificação, uma prova. E Jesus falou: vai dar prova, leva a tua oferta, você já está limpo, já está curado. Que coisa maravilhosa. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E aí, irmãos, para concluir esta mensagem, este texto nos faz refletir sobre o significado da lepra em nosso contexto, representado pelo pecado, pela culpa, pela marginalização social, não somente uma doença do corpo, mas também representa doenças emocionais e espirituais que isolam o homem da sociedade. Então, a lepra, ela é uma ilustração da realidade da lepra que muitos trazem sobre os seus corpos, sobre a sua alma, sobre o espírito. Ela é representada pelo pecado. O pecado que isola do convívio familiar, o pecado que traz o peso da consciência, o pecado que destrói relacionamentos, o pecado que destrói famílias, o pecado da infidelidade, do adultério.
São lepras. Lepras que destroem famílias, que dizimam famílias, que estragam a vida dos filhos. Lepra. A lepra do egoísmo. A lepra da mentira. A lepra da consciência pesada. A consciência tão pesada que fez com que Adão e Eva se escondessem no jardim de Deus. Já tinham perdido a sua liberdade, a sua comunhão com o Senhor por causa do pecado. E é isso que o pecado faz. É uma lepra que pode irradiar, que pode contaminar, que pode influenciar toda uma sociedade. A lepra das doenças emocionais. Muitas pessoas se isolando pela depressão, pela angústia profunda, pela melancolia. Pessoas com a lepra da insônia. Tantas coisas que têm isolado as pessoas de uma vida normal. Pessoas que têm perdido amizades, têm tido dificuldade nos relacionamentos, de construir amizades, de construir relacionamentos saudáveis, pessoas problemáticas. Tudo isso é visto como a lepra da violência, da maldade, do egoísmo, da mesquinhez. E é sobre essas coisas que a palavra de Deus nesta noite vem nos revelar, vem nos trazer a reintegração, a restauração de convívios, de famílias, de saúde física, emocional, espiritual, que acontece pela cura promovida por Deus. Só Deus tem o antídoto, só Deus tem a cura, só Deus tem a restauração para curar o homem da lepra, do isolamento, daquilo que o aprisiona, daquilo que lhe traz medo, daquilo que lhe traz conflito, daquilo que lhe tira a esperança, daquilo que lhe tira a paz, lhe rouba a paz, daquilo que lhe tira a perspectiva do amanhã. Pessoas que sentem o sabor de morte, pessoas que estão desejando morrer. São lepras que precisam ser curadas, ser restauradas, para que as pessoas sejam reintegradas ao convívio comum, normal, saudável, abençoado, junto com seus entes queridos, junto com seus amigos, junto da sua família. É isso que Deus quer fazer, Deus quer fazer. Então, meus queridos, minhas queridas, amados do Senhor, é esta palavra, esta revelação que o Senhor nos entrega nesta noite. Ele quer manifestar cura. Ele quer nos tirar do lugar de isolamento e nos reintegrar aos lugares de onde nós tivemos e precisamos nos isolar pela cegueira espiritual, pela lepra do pecado, que quebra, que tira a capacidade, a condição do homem ter comunhão com Deus, ter comunhão com o seu próximo, com o seu irmão. A lepra da mentira, a lepra da inveja, a lepra da imoralidade, a lepra da fofoca, a lepra da calúnia. São lepras que podem contaminar. Mas nesta noite Deus quer restaurar, quer reintegrar comunhão, saúde, espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite. Vamos orar para que Deus entre com restauração sobre vidas que talvez agora estejam atingidas pela lepra, talvez pela hanseníase, conhecida hoje, nomeada como hanseníase, mas também a lepra que atinge as emoções, que atinge o espírito, não somente o corpo. Vamos orar nesta noite. Bendito Deus e amado Pai, Tu és o Deus que restaura o homem, Tu és o Deus que restaura o homem.